Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, hoje, eu lhes dizia há pouco, se celebra a festa de São Caetano de Thiene. Este santo, junto com... ele é o fundador do chamado Teatinos, uma congregação um pouco conhecida, mas que estão no Brasil. São Paulo tem uma casa deles, pelo menos uma. Bom, mas como todas as ordens religiosas e congregações, sofreram bastante da crise da igreja. Ele se dispôs a viver o Evangelho do modo que modernamente chamaríamos radical. Em realidade não é radical, é fiel, fidelíssimo, no aspecto da pobreza. Verdade que o Senhor São Francisco viveu a pobreza extremadamente evangélica, mas o São Caetano quis viver a providência de Deus de modo radical, chamaríamos, neste vocabulário moderno. E o que aconteceu? Ele fundou essa congregação junto com outro, e esta congregação tinha o dever de, no dia, se desfazer de todo o dinheiro, porque cada dia tem a sua necessidade. Então, o que sobrava de dinheiro hoje, depois de terem comido, bebido, isso com muita mortificação, tinha que se desfazer porque amanhã Deus ia prover o necessário para amanhã. Então, isso foi um modo de exercer a providência, a fé na providência de Deus de modo extremado, diríamos. Melhor do que radical. Radical tem uma conotação um pouco pejorativa. Mas então vamos comentar um pouco a respeito disso, porque nós, católicos, todos nós devemos viver da prudência e da providência de Deus. E muitas vezes na questão econômica, nós confundimos a prudência da carne com a prudência do espírito, que não é a mesma coisa. Então vamos considerar um pouco essa parte econômica. A nossa fé católica chega até na parte econômica. Então, aproveitando o exercício da providência desse santo, vamos considerar um pouco isso para nos corrigir de tantos erros a respeito. A saber, 2 erros. Uns supostamente confiam na providência e são imprudentes, e a consequência atual, sem levar em consideração a crise econômica, é viver dependendo de outras pessoas. E outro extremo, que é muito também lamentável e grave, é as pessoas acumularem muito dinheiro e viver uma pobreza que não é própria da pobreza, é própria da avareza, porque para acumular apertam-se os cintos. São 2 extremos. E nos 2 extremos nós não contamos com a providência de Deus e muito menos com a prudência que vem do mesmo Deus nosso Senhor. E em ambas coisas está a prudência da carne, que se aproveita das ajudas. Não estou dizendo que nós não venhamos a necessitar, hein? Muitas vezes nós necessitamos, mas às vezes a avareza faz se aproveitar das ajudas e acumular o que nós deveríamos gastar conosco com os nossos. Então vamos considerar isso e corrigir segundo a nossa fé este aspecto, porque a virtude tem que entrar inclusive nos nossos gastos e assim temos uma conduta católica na administração dos nossos bens temporais também. É verdade da nossa religião que Deus Nosso Senhor assiste a todos e está escrito que nem o fio da nossa cabeça cai sem a providência de Deus. E nós não podemos fazer um fio de cabelo ficar branco ou voltar a ficar preto por nossas preocupações. Então as nossas preocupações, principalmente dos senhores como pais e mães, têm uma preocupação honesta. Os senhores devem estar pendentes da preocupação econômica dos seus filhos. Como se vestirão, a alimentação, a educação e todos os gastos que se supõem nisso. Por isso, o grande provedor, por ordem hierárquica das coisas, é o pai. O pai está dia até o fim da tarde ou a noite inteira trabalhando para prover essa parte econômica, e aí se mostra o amor do pai para com seus filhos. Só um parêntese, na vida desordenada deste mundo,
Porque outrora, quando o mundo era católico, os pais tinham o salário conforme os filhos. Então, se tivesse muitos filhos, tinha um salário maior para cobrir os gastos dos filhos. Se tivesse um salário menor, porque um homem solteiro não tem o mesmo gasto de um homem que tem 1, 2 ou 3, ou seja, quantos forem os filhos. Mas hoje o mundo colocou novas necessidades e às vezes as mães estão trabalhando. Eu não vou entrar aqui no X da questão, porque às vezes é uma necessidade e Deus sabe de quais e quantos que tem que trabalhar e essa necessidade, mas o princípio é o seguinte: o pai é o provedor. Se a necessidade for tal, a mãe pode trabalhar desde que nunca descuide do seu ofício de mãe. Mas não é o ideal do ideal, vamos falar segundo o plano traçado por Deus. O homem trabalha, a mãe cuida de casa. Haverá suas exceções e Deus as conhece e não é o tema do nosso sermão de hoje. A partir dessa providência, independente de lucros, de muito ganho ou de pouco, todos nós, mesmo assistidos pela providência de Deus, nós somos obrigados a viver uma vida modesta. Sejamos ricos, sejamos pobres, não importa a classe social, porque a vida católica é uma vida que sempre está junto com a mortificação cristã. Então, independente de muitos gastos ou poucos gastos, de muitas entradas econômicas ou poucas, todos nós devemos viver uma vida mortificada. O que isso quer dizer na prática? Que como bons católicos, nós não podemos andar nos shoppings da vida gastando, porque normalmente o shopping é o templo da vaidade e da ostentação, cujos preços são maiores do que a qualidade das coisas que ali estão, hein? Às vezes é um nome que os senhores estão pagando por um valor exorbitante, e não é grande coisa, hein? Então, muita vaidade. E depois, eu posso ostentar isso? Não, mesmo sendo milionário, como católico, essa ostentação chama vaidade. E o nome da vaidade, moralmente, é pecado. E o pobre, muito menos, porque ele vai sacrificar em nome da vaidade, muitas vezes vai ser um pão ou uma conta que ele tem por pagar, mas fazer o quê? O holocausto para a vaidade. E vai ser o grande dízimo para as suas paixões. Então ele não tem nem o direito e nem a possibilidade disso, e quando faz, também é pecado. Por outro lado, a cruz de Cristo entra sempre com a prática das virtudes. E à medida que nós não colocamos a cruz de Cristo nos nossos gastos, tendo presente as nossas entradas, e é na ponta do lápis que mantemos as coisas, nunca devendo nada para ninguém, aí começam-se o quê? Em nome da prudência, a avareza, que é outro cuidado, porque vamos tentar, pelo amor ao dinheiro, guardar o dinheiro em nome de uma prudência falsa, que é o acúmulo do dinheiro pelo dinheiro, que isso também é pecado, porque não vamos gastar quando devemos gastar, e quando não podemos gastar, nós gastamos. Aí nós vivemos o quê? Um auto-engano. Para a vaidade eu não posso gastar, eu gasto. E quando há uma necessidade real eu não gasto. Por quê? Porque eu tenho que guardar dinheiro. Tudo ao revés. E aí o que vamos fazer? Como somos católicos, uma novena para Santa de Virgens, porque haverá um monte de dívidas para pagar, não? E achamos que a Senhora Santa de Virgem vai fazer chover um monte de moedas do céu, de ouro maciço, porque as dívidas são altas, para resolver isso. E não, hein? E a novena nenhum santo. Por quê? Porque nós não podemos colocar a custas das orações a solução de desordens morais que nós devemos o quê? Apertar os cintos e gastar com coisas que devem ser gastadas e não gastar com aquelas que nós gastamos em nome da nossa vaidade e ostentação. Aí vem a cruz de Cristo Nosso Senhor, que mantém o quê? A sanidade moral e esta sanidade também no que eu devo gastar e o dinheiro vai embora e foi bem, vai e tchau. E agora, quando não gastar, guardar, porque um dia haverá um momento oportuno de ser gastado. E assim fazemos com sempre essa alegria. Por quê? Porque para isso foi adquirido dinheiro. Então, muitas vezes, queridas almas, essa prudência é do espírito das trevas. Porque, repito, porque aqui é muito sutil, a avareza, ela tem o dinheiro como um Deus, por isso Nosso Senhor no Evangelho chama de mamona. E por quê? Porque o dinheiro é servido, e é o Evangelho de hoje não poder servir a dois senhores, ou servirá a Deus, Nosso Senhor, ou as riquezas, porque as riquezas, elas se apresentam como uma divindade. Primeiro, nos dá poder, ou nos faz crer que tenhamos poder, e não temos, hein?
é uma ilusão, outra falácia do dinheiro. E depois, modernamente, da liberdade. Isso serve mais para as mulheres, com todo respeito às senhoras, mas por dar esse espírito de independência e dar um certo senhorio sobre as senhoras mesmas e independência dos seus esposos. Por isso, bom, muitas querem trabalhar por uma conquista, como dizem as feministas, e não, serão escravas de outras pessoas que não são seus esposos, que isso é muito desagradável para todas. À margem da necessidade de ter que trabalhar quando isso for necessário. Então a prudência do espírito da carne, ou seja, a prudência do espírito das trevas, nos faz que dobremos os nossos joelhos diante do dinheiro como nosso Senhor, porque é o poder, a fonte de poder e a fonte de soluções de problemas. Em realidade é o grande problema, porque quando o dinheiro é servido, nós vamos sacrificar muitas outras virtudes e às vezes são os próprios filhos sacrificados. Então, por isso, temos que viver baixo a prudência do Espírito de Deus, que fará com que saibamos o valor que o dinheiro tem, que é gasto, que é ganho de um gasto da vida. Conforme os senhores trabalham, menos vão vivendo, porque vão consumindo seus dias, suas horas, cada dia para ganhar aquilo com sacrifício, e aquele ganho do sacrifício deve voltar para o sacrifício. Aí é manter dignamente seus filhos, no vestir, na casa e em todas essas necessidades, mas nunca, jamais para a ostentação. Não estou dizendo aqui que é pecado uma vã recreação, um passeio. Não, não é pecado. Desde que nunca deixem de fazer algo essencial para fazer uma coisa supérflua. E essas coisas supérfluas têm o seu tempo sempre limitado e não são frequentes, são exceções dos dias ou tempos de férias, mas nunca custa das coisas essenciais. E assim nós colocamos a cruz de Cristo, que faz a nossa vida, inclusive econômica, com sacrifício, porque somos católicos, e para frente. Aí o que pode ir em contra disso? Uma crise. De uma crise ninguém está isento, hein? Pode ter muito dinheiro, sofrer crise econômica, isso assola toda a face da terra praticamente, e depois uma eventualidade, uma doença, uma coisa assim que nós não podemos prever, mas isso aí então temos que contar com quem? Com a divina providência, que sabe assistir a todos e não deixar ninguém, mesmo nos apertos da vida, todos são assistidos de um modo ou de outro, mas sempre assistidos por ela. Agora não podemos, com os efeitos de nossas desordens, com o uso do dinheiro, colocar nas custas da divina providência, porque aí sim temos que sofrer as consequências da má administração dos nossos bens, e nem a Senhora Santa de Virgem e nem a divina providência vai intervir. Por quê? Porque sofrendo as consequências nós aprendemos a saber administrar melhor os bens que Deus nos deu pelo trabalho que nós temos. Então a cruz de Cristo tem que entrar nesta vida econômica, e como entra? No caso nosso, exorcizando o espírito de vaidade, que é o grande consumidor dos bens temporais das pessoas, hein? A vaidade consome a saúde, porque muitos por ela fazem coisas realmente absurdas, consome a mesma vergonha, que hoje as pessoas não têm vergonha de nada para se expor, e consome também o dinheiro, e em realidade ela vai sacrificar todas as coisas honestas em nome de um ídolo, o ego e a opinião dos outros, e agradar pessoas, nesse caso o próprio demônio, que fica muito feliz quando sacrificamos inocentes para ele, em nome da vaidade, da ostentação e coisas semelhantes. Então assim, organizando essa vida econômica e sempre vivendo a pobreza evangélica, a divina providência reina na nossa vida. E aqui não estou falando da teologia da prosperidade, porque isso não é católico, porque Nosso Senhor nasceu pobre, morreu pobre, e Ele chama a pobreza evangélica a todos os que querem segui-lo, mas sempre vive dignamente. Por isso, entre nós católicos não existe o espírito de miséria. Já falamos sobre isso e repito, isso é fruto do pecado, e é a grande consequência da vaidade e do dinheiro. Quando é muito servido, o efeito primeiro é causar a miséria no sentido econômico, e mais grave no sentido moral, porque uma alma avara é uma alma miserável.
Ela é capaz de sacrificar a própria comida dos próprios filhos para entesourar num banco, esperando juros, e um dia, não sei, vai gastar aquilo, porque vai morrer, vai perder em investimentos, mas porque tem tanta devoção pelo acúmulo, que é capaz de fazer qualquer estupidez para acumular mais, entesourar mais, e mais, e mais, e mais, pelo próprio acúmulo de bens que não tem como finalidade o quê? O bem dos seus. E gastar o que deve ser gastado dignamente. Então tenhamos isso presente e vivamos da providência de Deus, mas a providência de Deus supõe o quê? O nosso trabalho digno, honesto, e há uma boa administração do pouco ou tanto que temos como fruto do nosso trabalho, e aí a partir disso Deus dá a graça de saber prosperar, mas não é a prosperidade nesse sentido protestante de ter mais, não, é de viver dignamente com aquilo que Deus nos deu. Seja pouco, seja muito, quem sabe administrar o que tem, vive dignamente. E isso é a grande prosperidade. E essa é a nobreza da pobreza católica, da Sagrada Família, que sendo pobre e toda nobre, viveu uma pobreza nobre, uma pobreza digna. E assim dependia de quem? Do trabalho de São José e da providência de Deus. E isso deve ser o ideal de cada família católica, com uma boa administração dos bens. Então é verdade que em casos excepcionais, um dia vamos ter que precisar da ajuda de alguém. Isso devemos ter essa simplicidade de alma, mas devemos sempre, na organização econômica, depender do trabalho que Deus dá e da providência que governa todos, e aí ter esta autonomia baixo o regime de Deus e do pai que trabalha, se for o caso da mãe, por uma exceção, para ter os bens e viver dignamente. Então, para isso, queridas almas, imitando São Caetano, devemos viver radicalmente esta confiança na providência? Sim, mas como os senhores não são religiosos, devem sempre esperar na providência de Deus, mas empregando os meios da prudência, que é um trabalho, estudar e todos os meios que se deve preparar antes de se casar para manter dignamente as suas famílias segundo a nobreza da pobreza do Evangelho de Nosso Senhor. Então peçamos essa graça a São Caetano de corrigir os nossos conceitos da providência, da prudência e extirpar a avareza, que é o que mais assola a cristandade, e também esta má concepção da confiança na providência que assiste às nossas necessidades todas, mas para isso devemos então praticar esta virtude da prudência segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne, e dessa liberalidade que vem também do exercício dessa fé na providência de Deus Nosso Senhor. Para isso, então, peçamos a São Caetano essa graça de pôr esta ordem econômica em nossas vidas, e muitos males que sofremos vão ser extirpados da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.